Olá, avô, tudo bem? Tudo bem. E o meu amigo Neto, como é que está? Tudo bem também. Então vamos lá. Então, eu estou a fazer aqui esta entrevista para um trabalho da escola, que é o Personal Project, e o meu tema é as relações de identidade. E basicamente eu queria te fazer uma pergunta que é: como é que ao longo da tua vida a Marinha, os teus diversos trabalhos e a tua família moldaram o teu carácter e a pessoa que és hoje em dia? E queria começar por te perguntar, pedir para que me explicasses como é que foi a tua vida dentro da Marinha, dentro dos teus trabalhos e dentro da tua família. Ok. Dessas três áreas, não é? Sim. Então, eu tirei o curso de engenheiro aos 21 anos, no técnico, e até aí foi sempre a estudar para tirar um curso e ir para a vida prática. Comecei por ir para a Marinha, Sim. tinha que fazer o serviço militar, e era um tempo que havia guerra, e eu fui para a Marinha porque tinha boas notas e a Marinha evitava que muitos dos que iam para a Marinha evitavam ir para a guerra. E eu, sim. Sabendo isso, candidatei-me à Marinha. Aí tive a sorte de ficar numa atividade que continuou a prolongar e ajudou a praticar o curso que eu tirei. A Marinha tinha uma unidade industrial, que ainda existe hoje as instalações, era cordoaria em Belém, e aí se fabricavam os tecidos e as cordas e as fardas de tudo o que era nos navios e da Marinha Portuguesa. E à frente dessa atividade, que era uma atividade têxtil complementada com outros derivados, que tinha cerca de 500 pessoas, todos trabalhadores civis, havia um diretor militar. E o diretor militar eram os universitários que iam fazer a Marinha. Eu fui diretor da Marinha durante 2 anos. E da Fábrica Nacional de Cordoaria. E aí foi a primeira aprendizagem para me formar em contacto com a vida real, porque não era uma situação de laboratório, nem de aulas, era uma coisa concreta. Tínhamos que fazer as coisas para entregar nos navios e as pessoas tinham que fazer bem, porque não... Foi a primeira vez? Foi. E foi a primeira... Fiz aí a Marinha toda. Com isso, fiz logo continuo para as outras unidades, explicar as outras unidades, ou já a Marinha já te chega a isto? Já me chega assim para continuar. Então, depois, tive também a possibilidade, que eu fiz por isso, de durante a Marinha ir trabalhando numa empresa que me tinha proposto emprego, que era a maior empresa industrial daquela altura, chamava-se CUF. E então eu comecei, uma parte de cada dia trabalhava na Marinha e outra parte trabalhava nas fábricas da CUF, que eram ali perto, em Alcântara, no Calvário. Sim. E aí havia uma fábrica de produção de sabão e rações. E eu fui para aí, para desenvolver, comecei uma carreira industrial nesse grupo aí, ao mesmo tempo que estava na Marinha. Em Alcântara, estava na CUF no Calvário, por perto. E aí então comecei uma longa vida nesse grupo CUF durante 20 anos. E a CUF era um grupo industrial grande, com muitas atividades industriais. Sim. E eu tive a possibilidade de ir passando em várias atividades, sabão, óleos, rações, construir fábricas novas, depois fui mais tarde para o têxtil, plásticos, produtos poliuretanos, derivados petroquímicos. Já ia também para o Barreiro, a principal unidade de fabril era no Barreiro, tinha que atravessar o Tejo. E aí passei a fazer, tomei contacto com, digamos, a vida real do país. Os operários, os clientes, os consumidores, os fabricantes, a concorrente, e tive a oportunidade de praticar isso tudo pelo país, porque na área comercial andava sempre com muitos movimentos, muitas viagens. No norte, sobretudo nas zonas do norte e na Grande Lisboa, e então aí comecei a ficar já mais, digamos, mais sólido. Mais conhecimentos, mais capacidade experiência, não só de conhecimentos, mas também da realidade de gerir as pessoas, gerir os objetivos da indústria, o impacto que isso tinha no país, e tudo isso foi ajudando a construir. Ia muitas vezes ao estrangeiro para ver os contactos que tínhamos com as empresas que cá tínhamos para poder melhorar as situações ou para ter novos clientes. E então acabei por atingir o topo da carreira
nessa unidade porque fui um diretor de divisão, que era o máximo que se tinha nessa empresa, Sim. e fui o diretor de divisão mais novo do grupo. Tive Com lá, quantos anos? tinha para aí 30, 35 anos. 30, 35 anos. E como é que era normal normalmente chegar-se a com que idade é que se chegava a esse nível? Ou normalmente era com 50, Então. ou mais, 60, de maneira que eu tive essa possibilidade e reconheceram o esforço que eu fazia, porque eu era muito empenhado, e muito sério, muito responsável, os objetivos que me davam eu procurava cumprir, e cumpri quase sempre. Depois dessa atividade, deu-me um conhecimento grande e depois veio uma alteração no nosso país, que essa empresa foi nacionalizada politicamente, passou-se a chamar Quimigal e começou a haver menos coordenação nos objetivos reais e mais preocupação com política. E eu comecei a não gostar muito disso. Um dia convidaram-me para eu ir arrancar com uma fábrica nova em Palmela de aço, que estava a estabelecer no nosso país. Sim. E iam construir, ligado a um grande grupo de aço de siderurgia grande. Como é que se chama? Arcelor, que era francesa e que era muito importante. E então eu arranquei com isso, e aí tive mais 20 anos, 24 anos. Em Palmela, até que acabei a minha carreira profissional lá, aos 70 anos de idade. Portanto, eu fui para essa empresa e aí também aprofundei aquilo que eu já conhecia, não com os produtos que eu tinha trabalhado na CUF, mas com outros, com chapas e componentes que se tratam para outras partes da indústria automóvel, indústria de componentes, indústria de construção civil, iluminação, eletrodomésticos, e visitava também muitos clientes, porque era aquilo que era mais importante, era conseguir clientes e fornecê-los com satisfação, e isso consolidou toda uma estrutura de responsabilidade, quer social, quer fabril, quer económica, que eu tinha que dar resultados. Um grupo privado, se não desse resultados, não queriam que a gente tivesse. Felizmente a situação funcionou sempre bem e, portanto, eu fui evoluindo de uma forma madura, até que acabei a carreira aos 70 anos. Aí permitiu-me fazer outra coisa, que foi, mais na parte dos aços, virar-me para a exportação. Portanto, para procurar mercados fora de Portugal, que era preciso para compensar a quebra que a indústria portuguesa estava a ter. Mas o que é viajar? Ia mesmo lá? Viajar, ia ver clientes em vários sítios, quer na Europa, mas sobretudo o que me deu mais satisfação foi no Brasil. Eu abri uma frente de mercado importante para a atividade no Brasil, explorando e comparando com a concorrência. Eram concorrência fortes, eram chineses, japoneses, americanos, e tivemos a possibilidade de conseguir estar nesse mercado porque tínhamos condições para ser competitivos. E isso foi o que eu fiz. Foi procurar onde é que era a vantagem que a gente podia oferecer e trabalhá-la, e funcionou, graças a Deus. Então hoje estão a exportar muito para o Brasil. Pronto, tens uma ideia já da minha carreira? Já. Então, conta-me um bocado também sobre a família, tipo, ao longo do trabalho e da Marinha, como é que estava a tua família? A família foi mais importante. Como é que conciliar? Foi mais importante, felizmente, foi a coisa que era básico. Uma pessoa quando trabalha, tem que estar com as costas respaldadas, não ter que se preocupar com os problemas de trás. A família era para mim uma grande apoio, confiança e descanso. Apesar dos problemas fortes que havia, a procurar o carreira dos filhos, do teu pai e da tua tia, havia numa certa altura uma certa confusão no país, se havíamos de ficar ou não havíamos de ficar, e a gente pôs-os no colégio francês para aprenderem uma educação que fosse polivalente internacionalmente, se tivéssemos que sair do país e a um outro país onde há escolas francesas para continuar. Demos sempre uma educação virada para a globalidade a eles, e eles corresponderam. Bom, mas eu portanto não tinha problemas, corria bem. A avó apoiava, a avó também era profissional, foi minha colega de engenharia, e ela estava no setor do Ministério da Indústria. Portanto, a avó tinha uma responsabilidade profissional, tinha a responsabilidade familiar dos filhos e comigo, e era, digamos, a cola dos componentes do edifício que estávamos a fazer. Portanto, para mim, a família foi básica, foi mais importante. Sempre. E ainda hoje é. A família, hoje em dia, digamos, a gente precisa de ter uma família sólida, ligada e forte, em que tenhamos que viver com os problemas, com as dificuldades, mas ao mesmo tempo contribuímos para arranjar alternativas e soluções e apontar sempre para o futuro.
A família foi fundamental. Ainda hoje é gay, volto a repetir. A gente olha para vocês, tu e os teus primos, com um carinho acrescido e com uma preocupação acrescida em relação àquilo que fizemos com os filhos. Agora é mais do que era. Ok. E outra coisa também, ao longo da tua vida, não é? Tiveste de certeza várias relações importantes com pessoas importantes ou com projetos que tenhas gostado. E dá-me, por exemplo, 1 ou 2 projetos ou pessoas, mesmo relações com pessoas, que tenham marcado e que achas que aprendeste com essas pessoas ou com esses projetos? Há várias, como podes imaginar, com isto e as épocas foram variando e, portanto, as condições não eram as mesmas. Como eu tive muitos contactos, não posso dizer foi então. Mas, no entanto, eu posso dizer o seguinte, na Marinha, a pessoa que fez alguma marca no princípio da minha carreira era o meu superior, era um almirante. Sim. E esse almirante tinha uma qualidade muito importante, era descentralizador, não obrigava as pessoas a fazer o que eu queria, dizia os objetivos e depois agora você procura as coisas para querer os resultados. Já sabe que tem que acontecer isto e você tem que saber como. E eu vinha da universidade habituado a fazer coisas que iam nos livros e nos compêndios. E então foi a primeira coisa. Eu tinha que pensar como é que fazia as coisas. Esse marcou-me para começar a carreira. Okay. Depois no grupo industrial, na Quimigal CUF, foram vários, que eu tive várias atividades, mas houve alguns, por exemplo, houve um administrador no período da convulsão da Revolução Portuguesa, em que começou a apujar uma onda de contestação e de greves e de exigências e problemas. E esse senhor, que já não era novo, que era um dos administradores, eu aprendi muita coisa com ele. Uma coisa, por exemplo, para tu veres, era quando havia contestações, ele estava em Lisboa e a fábrica era no Barreiro. E ele marcava as reuniões com os operários que contestavam, sempre, nunca rejeitou nenhuma. Vamos lá fazer a reunião. Então, como? Olha, eu tenho trabalho em casa, eu apareço aí às 3 da manhã. Antes das 3 da manhã não consigo estar aí. De maneira que eu aparecia às 4 e, como tinha uma capacidade de resistência grande, estava até às 10, 11 e os operários todos a dormir, já cansados pelas recomendações que queriam, e eu fresquinho. De maneira que ele fazia a técnica de desgastar, dialogando, desgastar. Ele dizia uma coisa: a gente tem que ser como uma cana. Quando há vento, a cana dobra, mas não parte. Depois, quando o vento acaba, volta ao sítio. Era o que ele dizia, vê tu. Isto é muito significativo. Esse foi um dos que me marcou, esse administrador. Depois, na parte do aço, marcou-me bastante os responsáveis, duas coisas. Os responsáveis franceses, era um grupo francês, que tinha uma visão global do aço no mundo inteiro. Sim. E, portanto, quando a gente tratava de um assunto pensando que estava no nosso país a fazer as coisas, com eles aprendi a ver que não é assim. As coisas estão relacionadas com outros países longe que têm as mesmas atividades e tudo está ligado a um vaso intercomunicado. Aprendi isso com os franceses. Okay. Havia uns senhores ali que diziam. E, finalmente, outra coisa que me marcou foi este contacto da exportação no Brasil. Sim. No Brasil e como nós entramos lá e como eles viviam. Se não se eu ia lá visitar as empresas brasileiras, uma a uma, o que faziam, o que não faziam, qual eram os dificuldades, o que é que precisavam, etc. E permitiu-me ver coisas impressionantes. Permitiu, por exemplo, perceber que, em determinada altura, nós, portugueses aqui, conseguíamos ser mais competitivos para entregar os materiais em Manaus, que era no norte do Brasil, do que os chineses. Muito mais. E eu, quando percebi isso, isto tem que ser explorado. Porque tinha problemas de transporte, e de quantidades, e de crédito, não sei o quê, e portanto, isso marcou-me também. Mais? Bem, já me respondeste quase tudo, mas, sim, concluindo para acabar, respondendo à pergunta final, como é que tu achas que tudo isso que tu me disseste ajudou a criar, tipo, ajudou a moldar o teu carácter e a tua pessoa, e explica-me também como é que é a tua pessoa de hoje em dia? O que é que aprendeste? O que é que achas mais importante? Foi fundamental. Se eu não tivesse feito isto, não conseguia ter as perspectivas que me dão hoje a vida. Eu aprendi que, quando se trata de um assunto qualquer, é muito importante perceber primeiro qual é o objetivo desse assunto.
Sim. onde se insere, quem é que quer o assunto a andar, quem é que, pelo contrário, pode não querer que ele ande, quem é que está disposto a ajudar, quem é que não está disposto a ajudar, e avaliar, ponderar aquilo que se chamam as variáveis dos problemas. E depois de ponderado, fazer o seu próprio plano. O plano pode meter outras pessoas e também aí saber quem é que deve ser os companheiros dessas aventuras. Portanto, tornou-me mais maduro e evitou que eu fosse precipitado. E é basicamente isso que eu tenho na minha forma, é analisar, ponderar, fazer, mas ao mesmo tempo vontade de fazer coisas novas, não é só ficar com aquilo que já existe, e isso torna-me mais jovem. Por exemplo, na área do desporto, eu faço desporto pessoal sem ser maníaco, entre aspas, Sim. mas desde que casei com a avó. Portanto, há 53 anos. Todos os dias eu corria de manhã, todos, sem faltar um. Até ao Covid. No Covid, por um problema de ameaça de coração, mudei de desporto. Deixei de correr e faço outras coisas. Mas que fazia muita coisa, fazia dança de salão, hoje faço zumba, faço pilates. Portanto, eu tenho a semana, todos os dias vou ao ginásio. E isso é fundamental, porque alimenta o corpo juntamente com o espírito. O espírito, para pensar, precisa de sentir que o corpo está a funcionar. E vice-versa. A gente precisa de descontrair daquilo que pensa com o desporto. E isso digamos, procurei ser completo. Assim como também fazia outras coisas que eram importantes para mim. Viajava muito, mesmo fora do trabalho. Todos os anos eu e a avó viajamos. Viajamos para ver as coisas, aprender o que é que são os outros sítios, o que é que são as outras pessoas, o que é que a natureza apresenta noutros locais diferentes do nosso, e fazer comparações. Tudo isso me dá uma polivalência e uma, digamos, maturidade que não se pode perder. Isso ajuda a ficar a gente, entre aspas, jovem. Ok. Não é sentado em frente de uma televisão, a ver a telenovela 1, isso para mim não funciona. E assim, em relação às tuas relações com outras pessoas, como é que tu achas que a tua carreira te ajudou a ouvir os outros, a perceber o lado deles? E muito, porque a primeira característica que eu aprendi que um chefe, um diretor tem que ter é escutar os colaboradores. Escutá-los, não é obedecer-lhes ou fazer o que eles querem. É outra coisa. É escutar. Ouvir o lado deles. Ouvir o que é que eles... Exatamente. Isso que tu disseste. Ouvir o lado deles. Como é que eles veem as coisas e o que é que precisavam, o que é que era bom terem, o que é que não têm. E só depois de os ouvir é que começamos a construir soluções com eles também, não é sozinho. Pronto, já sei, podes ir embora que amanhã tens ali a pasta pronta em cima de ti. Não, isso não é nada. Okay. Tem que ser Então tu achas que isso era melhor? E como é que tu conseguias lá chegar? E o que é que te falta? E o que é preciso para se fazer? Então, e se a gente fizesse isto e desse isto em vez daquilo? E isso vai-os interessando. Portanto, é preciso motivar as pessoas, ouvindo os problemas que elas têm e dessa maneira ir vivendo no dia a dia. Ok. Achas que foi o que eu te disse? O que tu querias saber? Sim. Olha, obrigado. Foi um gosto. Da próxima entrevista que quiseres, já sabes. Ok. Eu obrigado. Deus. Boa.